Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Começa agora o Pix News. Confira os destaques desta edição. Portos de Santa Catarina registram crescimento. Exportações aumentam 60% no terminal de São Francisco do Sul. Governo de Santa Catarina anuncia novo plano para reduzir filas de cirurgias. Neste ano, mais de 70 mil procedimentos foram realizados. Emprego formal no Rio Grande do Sul apresenta crescimento no primeiro semestre. Saldo positivo é de mais de 50 mil novos postos de trabalho. Sobe para 96 o número de mortos em incêndio no Havaí. Nossas equipes mostram os estragos na região. Em Lahaina, o que era destino turístico virou cinzas. Primárias na Argentina surpreende e Milei é o mais votado. Candidato antissistema tem chance de vencer a eleição do país, que enfrenta a maior crise da história. No Equador, partido de oposição anuncia novo candidato após morte de presidenciável. E você vai ver ainda. Cartão postal do Rio e do Brasil. Copacabana Palace completa 100 anos de história e reúne memória de visitantes ilustres. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, muito obrigada pela sua companhia. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Agora são 8 horas 11 minutos. O maior terminal portuário de Santa Catarina, em São Francisco do Sul, bateu novo recorde de movimentação. Nos primeiros 7 meses de 2023, o Porto de São Francisco do Sul movimentou 9 milhões de toneladas, um crescimento de 25% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando passaram pelo local mais de 7 milhões de toneladas. O número positivo é resultado das exportações, que somaram 5,4 milhões de toneladas, 60% a mais do que janeiro a julho de 2022, quando 3,4 milhões de toneladas foram enviadas ao exterior. Já as importações apresentaram queda de 200 mil toneladas, com um total de 3,6 milhões de toneladas movimentadas. Há 10 anos sem a visita de nenhum governador no setor operacional do porto, na última semana o governo anunciou mais investimentos, que pretendem alavancar ainda mais estas movimentações no local. Estamos então hoje entregando investimentos na casa de 10 milhões de reais, 2 balanças novas entregues agora no mês de julho, mais um sistema completo de novos gates que permitem mudar a capacidade do porto. O porto até o início de julho podia receber somente 500 caminhões, hoje temos a condição de receber 1.500 caminhões, fazendo com que o porto seja mais eficiente, que a gente possa movimentar cada vez mais cargas, trazendo mais receita para o município, trazendo mais renda para os trabalhadores, girando a economia, favorecendo os produtores rurais, favorecendo toda a indústria catarinense que precisa exportar também seus produtos pelo porto. E esse porto tem uma importância grandiosa, não só para a cidade de São Francisco, mas para Santa Catarina e para o Brasil. Os grãos foram os principais responsáveis pelo crescimento das exportações este ano, com um volume de carga de 4,9 milhões de toneladas. Já os produtos siderúrgicos lideram entre as mercadorias importadas, com 1,9 milhão de toneladas, seguido pelos fertilizantes. A movimentação de cargas foi positiva nos portos de Santa Catarina. O estado registrou crescimento de 6,87% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A alta catarinense é superior à média nacional, inclusive, que foi de 6,38%, e a maior entre os estados do Sul. Segundo os dados divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, passaram pelos portos do estado de Santa Catarina 29,3 milhões de toneladas, o que representa 4,77% do total nacional. E foi apresentado hoje um balanço na saúde do estado de Santa Catarina. Destaque para o andamento nas filas de espera para as cirurgias.
O balanço feito pela secretária Carmen Zanotto apresentou os resultados dos primeiros meses de trabalho e as propostas para o decorrer dos anos. Entre os assuntos, os desafios de alguns vírus e doenças no estado, como a dengue, cada vez mais presente em Santa Catarina. Mas o destaque foi o avanço das filas para a realização das cirurgias eletivas, que de janeiro a agosto já passaram de 70 mil. Dados desde 2017 apresentavam 105 mil pessoas na espera. Atualmente, esse número foi reduzido para pouco mais de 56 mil pacientes. É por isso que a gente fala em qualificar esta fila e para isso, inclusive, nós vamos utilizar os mecanismos mais modernos que nós temos agora a partir da lei da telesaúde, que foi aprovada e sancionada ainda no finalzinho do ano passado, para a gente dar conta de fazer uma revisão geral nessas filas de especialidades por conta do estado de Santa Catarina. Primeiro, trabalhar para zerar a fila que a gente encontrou. E depois a grande sacada da secretária Carmen é também não deixar acumular. Então, está levando as duas, o que nós tínhamos e os que estão entrando. Mudando a situação que nós encontramos da saúde pública, principalmente os hospitais públicos, que eram deploráveis. Você viu aquele exemplo de uma sala do que era e o que é. Enfim, eu estou muito satisfeito, estou muito animado que a gente está tirando a dor das pessoas, as dificuldades que as pessoas passavam até então. Outra redução significativa ocorreu nas consultas cirúrgicas, que passaram de 117 mil para 33 mil. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde realizou cerca de 19 mil cirurgias ambulatórias de catarata, que a partir de agora não podem passar de 30 dias de espera na fila. Estes resultados só não foram melhores devido às faltas de pacientes aos agendamentos. 30% não compareceram no dia da cirurgia, segundo informações nos hospitais catarinenses. E as ausências no dia da cirurgia é o grande entrave. Imaginem vocês que nós temos 30% de faltas no dia da cirurgia. Então isso é claro que compromete, porque um paciente de cirurgia você não pode substituir no dia do ato cirúrgico. Dados do último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego no final de julho, trouxeram uma boa notícia para o Rio Grande do Sul. O estado finalizou o primeiro semestre deste ano com um saldo positivo de mais de 53 mil novos postos de trabalho. No último mês do semestre, o estado também apresentou um saldo de 498 trabalhadores estrangeiros e 407 aprendizes. O salário médio no estado gaúcho foi de R$ 1.899. E o atacante Neymar deve oficializar amanhã a ida para o clube da Arábia Saudita, Al Hilal. O atual clube do jogador brasileiro Paris Saint-Germain deverá receber 320 milhões de euros pela negociação, o que representa cerca de 1,7 bilhão de reais. Por mês, ele vai receber mais de 70 milhões de reais, ou seja, 2,3 milhões de reais por dia. Nada mal, hein? E você vai ver a seguir, sobe para 96 o número de mortos em incêndio no Havaí. Nossa equipe mostra os estragos causados em Lahaina, cidade turística da ilha. Na Argentina, candidato contra o sistema leva a maioria dos votos nas eleições primárias e se torna favorito ao pleito. E ainda, nesta edição, Copacabana Palace completa 100 anos de história. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba.
Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta. Agora são 20 horas com 20 minutos. E o número de vítimas dos incêndios no Havaí, os mais letais em mais de um século nos Estados Unidos, chegou a 96 pessoas e pode aumentar, de acordo com as autoridades, em meio às duras críticas à gestão da crise por parte do governo. O número de pessoas que morreram nos incêndios no Havaí não para de aumentar. Segundo as autoridades, já são 96 vítimas. Apenas uma pequena parte da área queimada pôde ser vasculhada em busca de vítimas. Nenhum de nós sabe ainda a magnitude do desastre, reconheceu o chefe da polícia do Maui, John Pelletier. O calor das chamas era tão forte que os corpos recuperados são difíceis de identificar, afirmou Pelletier, acrescentando que apenas 2 deles puderam ser identificados por enquanto. Os familiares dos desaparecidos foram chamados para fazerem testes de DNA para tentar identificar os restos mortais encontrados. De acordo com a Agência Federal de Gestão de Emergências, o incêndio afetou ou destruiu mais de 2.200 estruturas no povoado costeiro de Lahaina, no oeste do Maui. A agência estima as perdas de 5,5 bilhões de dólares, o equivalente a 27 bilhões de reais. Lahaina, uma localidade de mais de 12 mil habitantes que já foi a capital do Reino do Havaí, ficou em ruínas e suas lojas, hotéis, casas e restaurantes reduzidos a cinzas. A Procuradora-Geral do Havaí, Annie Lopes, anunciou a abertura de uma investigação sobre como a crise foi gerenciada, com uma revisão exaustiva da tomada de decisões críticas e das políticas em vigor na região. Localizada na ilha de Maui, no Havaí, a cidade de Lahaina ainda contabiliza os prejuízos causados pelos incêndios que iniciaram na noite da última terça-feira e atingiram o centro histórico da localidade. As imagens a seguir mostram o tamanho da destruição, o fogo que devastou a região. Imagens aéreas de antes e depois revelam o impacto dos incêndios florestais, um dos desastres naturais mais horríveis e letais que o país viu em anos. A cidade histórica de Lahaina agora escreve mais um capítulo, talvez o mais triste, na história do local. As imagens que você vê agora foram feitas dias antes do incêndio e mostram a cidade em um dia clássico de verão. Surfistas aproveitando as ondas no quebra-mar, turistas passeando, visitando os canhões, fazendo pose próximas ao farol. Uma cidade com diversas opções de lazer. Esta marina era bastante procurada para passeios de barco, onde se fazia o avistamento de baleias e também para mergulho, onde era possível nadar com as tartarugas. Um local encantador, que depois do incêndio ficou irreconhecível. Uma destruição total. Até hoje, equipes de bombeiros ainda lutam contra 2 focos que persistem. No último boletim divulgado, foram 96 pessoas mortas. E o governador do Havaí, Josh Green, revelou que nos próximos dias, as equipes poderão encontrar entre 10 e 20 mortos por dia, dentro dos veículos e das casas incendiadas. A fumaça preta e tóxica, ocasionada pelo fogo, fez com que diversas pessoas pulassem no mar para salvar suas vidas. Sobreviventes relataram cenas de filmes de guerra, quando recordam os momentos onde o fogo se alastrava rapidamente. Como medidas de emergência, famílias que perderam suas casas estão sendo alocadas em hotéis, além de receber uma ajuda de custo de $700 para suprir as necessidades básicas iniciais.
E ao menos 49 pessoas morreram na Índia, 9 delas no colapso de um templo. E dezenas estão desaparecidas depois das fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na região norte do país. Autoridades indianas confirmaram nesta segunda-feira inúmeras mortes e dezenas de desaparecidos nos estados de Uttarakhand e Himachal Pradesh. A tragédia foi desencadeada por fortes chuvas que provocaram inundações e deslizamentos de terra na região norte do país. As chuvas torrenciais arrastaram veículos, destruíram edifícios e pontes. O estado de Himachal Pradesh foi o mais afetado, com 16 vítimas nas últimas 24 horas, 9 delas no desabamento de um templo na capital Shimla. Embora inundações e deslizamentos de terra sejam frequentes durante a temporada de monções na Índia, os cientistas afirmam que a mudança climática aumenta sua frequência e gravidade. A monção é responsável por quase 80% das chuvas em um ano no sul da Ásia e é vital para a agricultura e o sustento de milhões de pessoas, mas também provoca muita destruição. O economista libertário de extrema-direita Javier Milei surpreendeu ao obter a maior votação nas primárias argentinas e vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança Patrícia Bullrich e o ministro da Economia Sérgio Massa. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina. Surpresa nas eleições primárias argentinas, que escolhem os candidatos para as eleições presidenciais de outubro. A consulta deu a maior porcentagem dos votos ao economista libertário de extrema-direita Javier Milei, de 52 anos. Ele vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança Patrícia Bullrich e com o ministro da Economia Sérgio Massa. Quando a contagem mostrava 92% das urnas apuradas, o discurso de Milei contra o que chama de casta política capitalizou o descontentamento e aparecia com 30,31% dos votos em sua primeira eleição nacional com seu partido, Libertad Avança. Para que esta seja uma festa completa, quero agradecer a quem organizou esta festa, a esse terço dos argentinos que decidiram que La Libertad Avança é a expressão que mudará a Argentina. Em um país marcado pela crise econômica, com a inflação que chega a 115% interanual e a pobreza em ascensão, o resultado mostra o eleitorado argentino dividido em praticamente 3/3. Com 27,7% dos votos, a aliança governista União por la Pátria, que vai ser representada na disputa por Massa, um advogado de 51 anos que tem boas relações com diversos atores do poder, sejam empresariais, sindicatos ou Fundo Monetário Internacional. Bullrich, de 67 anos, presidente do Partido Republicano, que mantém um discurso de linha dura, deve aglutinar o apoio de seu adversário interno derrotado, o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. Sua coalizão, a Juntos por Câmbio, aparecia com 28,25% dos votos. As eleições para escolher o substituto do presidente Alberto Fernandes serão celebradas em 22 de outubro. Um eventual segundo turno está previsto para 19 de novembro. E uma leoa foi morta a tiros nesta segunda-feira, depois de escapar de uma fazenda privada na Coreia do Sul. Mais de 100 policiais participaram da operação de busca. A leoa estava à solta depois de provavelmente ter escapado por uma porta dos fundos de uma fazenda. O animal foi morto a tiros após ser descoberto pelas autoridades em arbustos perto da fazenda, cerca de 1 hora depois de ter escapado, de acordo com um bombeiro local. Fotos divulgadas pelos bombeiros mostraram a leoa escondida nos arbustos e o seu corpo morto em exibição antes de ser transportado. As buscas movimentaram também bombeiros e funcionários do governo, já que dezenas de pessoas estavam acampadas em uma montanha próxima. E todos os voos com pouso e decolagem do aeroporto siciliano de Catânia, na Itália, foram suspensos nesta segunda-feira devido à erupção do vulcão Etna, cujas cinzas correm em espaço aéreo.
O governo da Sicília anunciou a interrupção de todos os voos e decolagens do aeroporto de Catânia. A decisão vale até pelo menos às 20 horas do horário local, 15 horas em Brasília, e teve como motivo a erupção do vulcão Etna, cujas cinzas cobrem o espaço aéreo da região. Um decreto da Prefeitura de Catânia também proíbe a circulação de veículos de duas rodas, bicicletas e motocicletas, nas próximas 48 horas, devido ao fato de várias partes da cidade estarem cobertas por uma camada de cinzas vulcânicas. O vulcão Etna, com 3.324 metros de altitude, é o mais alto da Europa. Em 2022, quase 10 milhões de passageiros transitaram pelo aeroporto internacional de Catânia, que cobre a parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, voltou a falar sobre o possível duelo com Elon Musk. O dono do Facebook disse que é hora de seguir em diante, é hora de seguir em frente, insinuando que as falas de Elon Musk não eram sérias. Para quem não lembra, o dono da Tesla desafiou Zuckerberg a uma luta de titãs, que poderia ser realizada em um local épico e com um tema romano antigo, já que a Itália indicou que está pronta para sediar a competição. Na semana passada, Musk disse que o duelo já teria local para ser transmitido. A redes sociais X, que antes se chamava Twitter, os dois trocam farpas desde que Zuckerberg lançou o Threads, um aplicativo de mídia social que se parece muito com a plataforma X de Musk. E agora, será que essa luta sai das redes sociais e irá se concretizar? Bom, um ataque de drones e mísseis russos na cidade portuária de Odessa incendiou um supermercado na madrugada desta segunda-feira. Vídeos divulgados pelos serviços estatais de emergência da Ucrânia mostram o local após o ataque. A agência de notícias Reuters conseguiu localizar a filmagem que mostrava bombeiros tentando apagar um grande incêndio. Pouco restou da estrutura pela manhã. O comando das Forças Armadas da Ucrânia no sul disse que as forças de defesa aérea destruíram todos os 15 drones e 8 mísseis marítimos que a Rússia lançou no porto. Um dormitório também foi danificado por destroços de mísseis. Odessa, o maior porto de base naval da Ucrânia, é repetidamente atacada com mísseis e drones depois que a Rússia se retirou de um acordo que permitia embarques de grãos dos portos da Ucrânia em julho. E a seguir vamos falar sobre as eleições no Equador. Partido de presidenciável morto nomeia sucessor. Ao vivo, aqui comigo, o jornalista Tiago Pereira comenta sobre a impugnação da candidatura do candidato do PT, Paulo Essel, que concorria à prefeitura de Brusque. E vamos te mostrar a história do Copacabana Palace, cartão postal do Rio e do Brasil, que completa 100 anos. Aí galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal, vem viver essa experiência com a gente. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital.
Unidade Laguna, Unidade Imbituba Garopaba. Olá, estamos de volta. Agora são 8h33. O partido de Fernando Villavicencio, político assassinado no Equador, anunciou um novo candidato à presidência. O partido de Fernando Villavicencio, morto a tiros no Equador na última quarta-feira, anunciou neste domingo o jornalista Christian Zurita como seu novo candidato à presidência. No sábado, o partido Construje havia nomeado a candidata ambientalista Andréa Gonzalez, que era vice na chapa de Villavicencio. Mas a sigla mudou de ideia temendo que as normas eleitorais invalidassem. A organização informou ter consultado o Conselho Nacional Eleitoral a respeito, mas não obteve resposta. Christian Zurita, que apareceu vestindo colete à prova de balas, assim como Andréa Gonzalez, desvendou, juntamente com o amigo Villavicencio, o caso de corrupção que resultou na condenação à revelia do ex-presidente Rafael Correa a 8 anos de prisão. O novo candidato acrescentou que o projeto de Villavicencio, assassinado a tiros supostamente por pistoleiros colombianos, está intacto. As eleições serão realizadas no dia 20 de agosto. A Embraer informou nesta segunda-feira que registrou lucro líquido ajustado de R$ 279 milhões no segundo trimestre, o que representa um aumento de 20% na comparação com o mesmo período de 2022. A companhia, que tem sede em São José dos Campos, em São Paulo, informou ainda que a receita atingiu 6,36 bilhões no trimestre encerrado em 30 de junho. Resultado 26% superior ao mesmo período do ano passado e 71% superior ao primeiro trimestre do ano. E a Justiça de Brusque indeferiu a candidatura de Paulo Essel, do PT, à prefeitura da cidade. A decisão do juiz Edemar Leopoldo foi motivada por uma irregularidade identificada em partidos aliados. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está inclusive aqui comigo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Andréa. Bem-vinda ao Pix News. Muito obrigada. Estamos muito felizes com a tua chegada. Muito obrigada mesmo. Este assunto é um assunto, digamos, surpreendente. É uma surpresa, né? O PT jamais esperava essa decisão e eu diria que é provar um pouquinho do próprio veneno. A gente falou um pouco sobre esse caso, inclusive porque gerou a impugnação do famoso apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Luciano Hang, dono das lojas Havan. O candidato, portanto, do PT tem eleição impugnada nessa eleição suplementar para o prefeito e vice-prefeito à Prefeitura de Brusque, marcada logo a seguir para o dia 3 de setembro. Está próximo, né? A decisão do juiz Ademar Leopoldo, titular da Vara Criminal da Comarca de Brusque, foi divulgada na manhã de hoje, está lá no nosso site pixtv.com.br e caiu como uma bomba dentro da cúpula do PT, inclusive nacional. Segundo o Poder Judiciário, o político não faz parte da coligação de Coração Aberto Brusque, que agora é composta apenas pelos partidos PSB e PDT, após a exclusão da Federação Brasil da Esperança, que era integrada pelo PT, PV e PCdoB. No sistema eleitoral brasileiro, não se admite candidatura avulsa, de modo que, excluída da coligação a federação partidária pela qual o requerente pretendia concorrer ao cargo de prefeito nas eleições suplementares de 2023 no município de Brusque, impõe-se necessariamente o indeferimento do seu registro, foi o que deferiu o juiz. O Ministério Público Eleitoral já havia se manifestado favoravelmente ao indeferimento. A coligação já entrou com recurso para reverter a situação e aguarda a decisão do Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis, a capital aqui de Santa Catarina. O cenário político em Brusque também foi marcado, como eu adiantei, pela cassação da coligação Brusque Mais Forte, que venceu as eleições municipais de 2020. Esta ação, decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 4 de maio deste ano, tornou o prefeito Ari Vec, do MDB, e o vice, pastor Gilmar, inelegíveis até 2028. A base da decisão do TSE
foi a cassação de abuso de poder econômico por parte de Luciano Hang, proprietário da Lojas Havan, como eu falei, contra o PT durante o período eleitoral. Portanto, eu diria que o PT agora está provando o próprio veneno, já que entrou com um pedido de impugnação do prefeito que já corria o curso de administrar o município por mais de 2 anos e agora montou uma chapa, fez uma preparação e foi surpreendido. Ou seja, fizeram uma atrapalhada como de praxe dentro do próprio processo. Afinal, será que eles não sabiam que não poderia concorrer um candidato que não estivesse integrado em um partido daquela chapa ou coligação? Pois é, provando aí do próprio veneno. Informação que chega agora para a gente é que ocorre nesse momento lá na Câmara de Imbituba, litoral sul de Santa Catarina, o pedido de cassação do prefeito e vice da cidade portuária. Estão lendo nesse momento o texto, um cidadão do município protocolou na Câmara um pedido de explicações que pode chegar até o processo de cassação do prefeito e vice na cidade portuária. A gente vai ao longo da programação ou no nosso site atualizando essas informações ainda de bastidor. Logo, logo o processo será aberto para a discussão dos vereadores que estão no momento ouvindo a leitura desse pedido de cassação. Também agora, fim de tarde, notícia de última hora também, foi cancelada a reunião entre o ministro da Economia, Fernando Haddad, com a presidência da Câmara dos Deputados para discutir o novo processo do arcabouço fiscal, que está lá em discussão no Congresso Nacional. Segundo informações de bastidores, o presidente da Casa de Leis pediu o adiamento dessa reunião porque Fernando Haddad, hoje mais cedo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, a Band FM, disse que nunca viu uma Câmara com tanto poder. Pois é, André, movimentação aqui na política local, movimentação na política nacional, né? 2 casos aí, inclusive o prefeito de Imbituba, Rosenvaldo Júnior, é do PSB também, que faz parte dessa coligação que foi afetada com essa decisão da Justiça. Mas é um ponto positivo porque a gente está vendo que a Justiça está fazendo seu papel e se realmente há irregularidades, que seja cumprida a legislação, assim como a gente espera que esse caso de Imbituba, se tenha procedência, se a denúncia apresentada pelo cidadão tenha fontes corretas, seja verídica as informações, que os vereadores acatem e sigam o processo adiante. Até porque nos próximos dias em Garopaba também teremos o desfecho, daqui a 2 semanas mais ou menos, da CPI das cestas básicas. Os vereadores investigam mais de 1.000 cestas básicas que deixaram a Secretaria de Assistência Social, ou seja, sumiram, né? A Prefeitura também abriu um processo de investigação e daqui a 2 semanas os vereadores devem ler o relatório final baseado em todos os processos que pessoas foram ouvidas, documentos foram colhidos, inclusive teve uma pessoa que depôs em sigilo aos vereadores e é esse depoimento que eu acho que vai dar a diretriz aí para a tomada de decisão dos vereadores. Obrigado pela companhia, uma boa noite a todos, a gente volta a se ver na quarta-feira. Opa, até quarta-feira então. Lembrando mais uma vez que o cenário político começou aí agitado nessa semana, né, Tiago? Começou com tudo. Exatamente, e a nossa equipe de jornalismo, é claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa história toda, né? Com certeza. Um abraço para você, bom descanso. Obrigado. E com uma fachada emblemática, o Copacabana Palace completa 100 anos. Pois é, o famoso hotel do Rio de Janeiro é um símbolo do glamour carioca e palco de muitas histórias, além de colecionar, é claro, visitantes ilustres. O famoso Hotel Copacabana Palace do Rio de Janeiro completa 100 anos. Desde a inauguração em 13 de agosto de 1923, estrelas mundiais, chefes de estados e monarcas visitaram seus salões, as suítes luxuosas e o famoso balcão com a vista impressionante da praia mais emblemática da cidade e cartão postal do Brasil. Esses rostos são expostos em uma galeria de fotos redesenhada para o centenário. O efeito Copacabana Palace, que existem possivelmente em muitos outros hotéis no mundo também, mas é a forma, a hospitalidade, a alegria e, para mim, uma palavra que sobressai muito aqui no nosso hotel, celebração. É um hotel de celebração, de glamour.
A nata da política brasileira frequentava o hotel até 1960, quando o Rio de Janeiro deixou de ser a capital do país. A piscina, que acabava de ser renovada, foi onde Janis Joplin nadou nua em 1970, o que levou à sua expulsão do hotel. Uma década antes, Orson Welles esteve prestes a matar pedestres ao jogar uma máquina de escrever pela janela. Para folhear o livro de visitas, é preciso usar luvas. Por exemplo, o estrangeiro ele busca muita experiência brasileira e o nosso cardápio hoje é um cardápio brasileiro com toque mediterrâneo. Então a gente tem muitos toques de comidas típicas brasileiras, por exemplo, gelé de taperebá, açaí, tapioca, então tem muita coisa brasileira. Então, principalmente o estrangeiro busca muita coisa brasileira. Desenhado pelo arquiteto francês Joseph Gaire, o Copacabana Palace foi inspirado em hotéis emblemáticos construídos no começo do século XX na Riviera Francesa. O empresário Octavio Glynn fundou o local e sua família continuou na gestão até 1989, quando foi comprado pelo Grupo Oriente Express. Desde 2018, faz parte do conglomerado francês LVMH. O monumento do Rio de Janeiro, ele representa um glamour da cidade e do bairro de Copacabana. A fachada também foi pintada recentemente com o objetivo de deixar o prédio bem parecido com o que era na inauguração. Colecionando histórias e visitas de ilustres, os funcionários do hotel acreditam que o Copacabana Palace vai seguir brilhando por mais 100 anos. Muito bem, chegamos ao final da edição de hoje do Pix News, mas antes da gente encerrar definitivamente, só lembrando que os vereadores do município de Imbituba, no sul de Santa Catarina, iniciaram agora há pouco as votações para a cassação do então prefeito Rosenvaldo Júnior. Lembrando que o pedido chegou na Câmara de Vereadores no último dia 9. Iniciada então a votação, nós vamos acompanhar detalhadamente todo o processo e mais informações você confere ao longo da nossa programação e também no site pixnews.com.br. Mais notícias também você encontra, é claro, na nossa programação e também no próprio site, repetindo, www.pixtv.com.br. A edição de hoje você rever no nosso canal também no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Pix TV é conteúdo todo dia. Obrigada pela companhia e até amanhã.